Porque muitas das vezes, às vezes a gente tem um convite para ministrar a palavra, a gente quer ir pregar e ir embora. E a gente não cultua, a gente não entrega o nosso culto. Mas eu disse para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ir hoje para entregar o meu culto. E realmente, irmãos, a igreja está. Aliás, se ela não subiu, como diz aquele louvor, o céu está aqui dentro. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 31. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer ao pastor presidente do ministério, ao pastor Salatiel, a vice-pastora também, a pastora Juliana. Agradecer ao pastor Diego que me fez o convite. Agradecer aqui aos pastores aqui no altar, os irmãos que de alguma maneira já estou me familiarizando com os irmãos. Agradecer aos obreiros da recepção que me receberam, que me forneceram água aqui, aos irmãos da banda, aos adolescentes, jovens, irmãs, aos ouvintes que estão aí. Que Deus abençoe e Deus dê uma palavra aos nossos corações. Eu trago salvação para o pastor Adriano, pessoalmente, ao pastor Salatiel, meu pastor. Minha esposa hoje não pode me acompanhar, ela está um pouquinho adoentada, mas eu creio que Deus vai dar graça. Irmãos, Romanos capítulo 8, verso de número 31. É um texto bem conhecido. Eu também não quero ser enfadonho aos irmãos. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Podemos assentar, ficar à vontade. Eu quero ser breve, agradecer a compreensão dos irmãos por este momento oportuno e também de grande responsabilidade em poder transmitir a santa palavra do Senhor. Irmãos, nós temos aqui a carta que Paulo escreve à igreja de Roma. Dentre todo o percurso da história, desde o primeiro cânono muratoriano, nunca foi duvidada a respeito da autoria desta carta aos romanos. Por exemplo, Éfesos, Hebreus, são cartas que desde aquela época nutriram algumas dúvidas concernente à autoria de algumas cartas em específico. Mas a carta de 1 e 2 Coríntios, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas nunca teve contestação, por menor que seja. Sempre foi garantida a autoria dessa carta como de autoria do apóstolo Paulo. Essa carta, ela é uma carta escrita em meados dos anos 56, 57 depois de Cristo, nas regiões de Cancreia, na cidade de Corinto. Essa é uma cidade que Paulo nunca esteve presente. Os indícios é que essa igreja foi formada
pelo Pentecoste e por meio das pregações do apóstolo Paulo em determinadas outras regiões. No entanto, há uma história que diz que o imperador Cláudio, governador de Roma, no ano de 49 e 50, ele expulsa todos os judeus que estavam dispersos naquela cidade por pregar o Cristo ou adorar o Cristo. Então o imperador, ele varre a cidade e não permite mais que nenhum judeu ali fique. Portanto, os cristãos gentios começam a tomar posse da igreja. E depois que esse imperador ele morre, o que o sucede no trono, ele revoga esse edito, permitindo que os judeus pudessem estar espalhados novamente naquele lugar. Então os judeus voltaram a entrar dentro da igreja. E há aquela miscigenação de gentios e também judeus. E Paulo agora, por meio de Áquila e Priscila, ele precisa, por meio dessas informações, trazer um corpo doutrinal, a fim de que pudesse colocar harmonia de ambos os lados, tanto entre judeus, tanto entre gentios, para que eles pudessem ter o mesmo propósito. No entanto, surgem algumas erros teológicos dentro da igreja. Por exemplo, a tribulação que Paulo fala é porque Roma, por mais que revogou o edito, nunca parou propriamente dito de perseguir cristãos. As ruas, os postes eram iluminados com crente, com óleo, com diesel no corpo, pegando fogo. O espetáculo de entretenimento em Roma era cristãos sendo jogados dentro da arena para ser comido por leões, ursos, tubarões e entre outros. E a fé, às vezes, ela vai minguando. Então Paulo precisa correr contra o vento, porque o corpo doutrinal de Romanos só pode ser escrito por alguém que viveu 30, 40, 50 anos de ministério. A carta é conhecida como uma sintetização de doutrina, é um compêndio de informações válidas por meio de quem viveu anos sofrendo pelo Evangelho. Por exemplo, alguém que não sofre, alguém que era novo, como Timóteo ou como Tito, não tem gabarito, altura para poder escrever uma carta como essa, porque uma carta como essa, só alguém que sofreu. Por exemplo, o versículo de número 35, que Paulo faz uma pergunta: mas quem? O quem é qualquer inimigo concebível nos separará do amor de Cristo. Aí vem, isso aqui não é linguagem retórica. A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, não. Isso aqui não é argumento para preencher um espaço. Isso aqui é experiência que Paulo está colocando, que nada foi capaz de separar ele do amor de Cristo. Mas a carta aos Romanos é a carta que converteu Martim Lutero, é a carta que fez John Wesley ser batizado no Espírito e sentir fogo nos seus ossos. É a carta que, segundo os historiadores e os estudiosos dizem, que se toda a Bíblia perdesse, se sobrasse somente o livro de Romanos, ela é capaz de nos salvar, porque a carta aos Romanos
que o elemento do último dia já se rompeu para nós. Então Paulo está dizendo que nós já estamos sim dentro de um tribunal. Ele diz, porque do céu continuamente manifesta a ira de Deus sobre os que detêm a verdade, vivendo de forma injusta. Ou seja, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que por meio da criação, Paulo diz que ela é expressa e claramente se podem ver e compreendê-las, porque a criação externa o eterno poder e a sua divindade. Então a criação, quem olha, vê Deus. É mais, as pessoas vivem de forma injusta, detendo essa verdade. No capítulo 3, Paulo encerra todos dentro de um tribunal. E quando o acusador destila as acusações, o acusado, quando ele não tem mais argumento, ele se cala diante do juiz. Então Paulo diz, cale-se diante dele toda a humanidade. Porque Paulo insere a teologia do incluído e do excluído. O incluído, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exclusão, não há um justo, não há quem fale a verdade, não há quem busque a Deus. Então Paulo, ele inclui e exclui. Então Paulo já apresentou as acusações. Então o que cabe é ficar calado diante dele. Mas aí, no capítulo 4, Paulo diz qual é o caminho para se concorrer à justificação. Ele apela para as duas maiores imagens de ser humano do Antigo Testamento, Abraão e Davi. No capítulo 17, já tinha se passado entre 10 a 15 anos, que Deus havia prometido que Abraão teria um filho, e por meio desse filho, iria se multiplicar, ao ponto de não conseguir contar. Abraão, ele tinha Damasceno, Eliezer, como seu escravo, como aquele prestador de serviço. Abraão entende que ele não vai ter filho, ele quer transferir tudo que ele tem para o seu escravo, porque o seu escravo daria um culto fúnebre digno e cuidaria dele até mesmo antes dele falecer. Então Abraão estava entendendo que Damasceno, Eliezer, seria o seu filho. Deus, uma voz de cima para baixo, fala assim, ó, Abraão, sai da tenda. Porque quem fica dentro da tenda não consegue enxergar Abraão. Sai da tenda. Agora olhe para o céu. Olhei, está vendo o que? Estrela. O que tem? Tente contar essas estrelas. Abraão faz um giro de 360 e diz, eu não consigo contar essas estrelas. E Deus responde para ele, assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu, e Deus acreditou isso como fé e o justificou. A ideia de Paulo é que quando o cristão ele acredita na crucificação por nossos pecados e na ressurreição para nossa justificação, Paulo diz que nós elevamos o mesmo nível de fé de Abraão do Antigo Testamento. E Deus vindica-nos como justo, nos livrando da condenação eterna. Quando entra no capítulo 5, vem alguns benefícios, justificação, e a esperança não traz confusão. Entra no capítulo 6, os judeus começam a questionar Paulo, no sentido de diátrime. Diátrime é falar consigo mesmo, argumentar consigo mesmo e responder para consigo mesmo. Ele diz, se nós fomos rejeitados pela nossa desobediência, e os gentios entraram no ciclo da salvação, se pela nossa rejeição eles foram abençoados, não seria Deus injusto nos condenando? Aí vem o versículo 1, pecaremos mais para que a graça seja mais abundante? Paulo, ele repudia esse pensamento, dizendo, de maneira nenhuma, longe de você
em semelhança da carne. Em semelhança da carne. Eu pergunto para vocês, qual carne é? Se não é a nossa carne, pastor, ele é um extraterrestre. Tinha que ser com a nossa carne. E a nossa carne, ela milita. Ela nos inclina para o pecado. Ela oprime o nosso psicológico. Abala às vezes o nosso emocional. Às vezes faz o ser humano capaz das maiores atrocidades. Mas ele se revestiu dessa carne. E essa carne não fez Jesus em nenhum momento pecar. É nesse momento que o versículo 3 diz que ele entregou a nossa carne para condenação. Esse é o momento da cruz. Os pecados da humanidade vai nele na cruz. Ele entrega aquela carne e destrói aquela carne. Aí parece que é nesse momento que Paulo corre, sobe lá em cima, olhando a cruz, os pecados da humanidade despojados em Cristo, e grita o versículo 1 do capítulo 8: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode o diabo soprar, pode ele quiser falar no seu ouvido, pode ele quiser desanimar você, pode ele quiser vir te acusar de um pecado de ontem, de anteontem, do ano passado. A Bíblia diz que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo 31 começa com a seguinte expressão: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, acerca destas? É por isso que eu vim fazendo essa introdução desde o versículo do capítulo 1. No capítulo 12 nós temos a expressão: rogo-vos pela compaixão de Deus, que entregue o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Paulo, a palavra compaixão é aquilo que é mais interior do sentimento de Deus. Eu gosto da tradução rogo-vos pelas misericórdias, porque a graça é eu te dar sem você merecer, mas a misericórdia é reter aquilo que nós merecíamos. Então Paulo vê Deus em Cristo agindo para a humanidade, usando a palavra misericórdia a fim de reter aquilo que os nossos pecados merecíamos. Então no capítulo 1, a ausência do Evangelho produz reduzir Deus em 4 patas, 2 patas, se rastejar, idolatria, entregar o corpo para prostituição. No capítulo 2, os judeus dizem, porque somos judeus e temos adorado, mesmo que estamos fazendo isso, isso não é possível acontecer conosco. Paulo diz: você acha que vocês fazendo a mesma coisa escaparão no dia do juízo? Vocês estão enganados. No capítulo 3, Paulo mostra que todo mundo pecou, mas Cristo foi feito a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Olha para mim. Antigo Testamento, tabernáculo, 3 compartimentos. No Santo do Santo, uma cortina com emblemas divinos e terrestres. Era uma simbologia da carne de Cristo. Os símbolos divinos, também símbolos terrestres. Quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu se rasga do alto abaixo. O historiador Flávio José diz que amarraram 10 cavalos com uma corda amarrada nessa cortina de um lado, mais 10 cavalos do outro lado, e não conseguia rasgar esse véu, porque esse véu só poderia ser rasgado de alto a baixo. Lá dentro, a arca da aliança, 2 querubins entrelaçados, banhado a ouro. Lá dentro, maná, a vara de Arão e o pão, a
os animais. Ele trazia para dentro do tabernáculo. Ele colocava as mãos dele, orava, representando que todos os pecados que existiam naquela época ia para esse animal, e mandava esse animal para o deserto para morrer fora do arraial. O outro degolava, possuía o seu sangue, na tampa do propiciatório ele esborrifava. Esse sangue, quando tocava a tampa do propiciatório, a Bíblia diz que Deus descia dentro daquele lugar. Só que o que mais me chama a atenção, a presença de Deus depois tinha que retornar e não ficava. A crucificação, ela é uma exposição pública do que acontecia dentro do véu que ninguém podia ver. Na crucificação, não é o homem que escolheu o melhor para oferecer, foi Deus que pegou tudo e o melhor que ele tinha e entregou para nós. No momento da cruz, o sangue desce. Lembra no antigo? Deus descia, mas voltava embora. Na cruz, Deus desceu e nunca mais voltou embora. A cruz trouxe Deus para dentro desse culto. A cruz trouxe Deus para dentro da sua casa. A cruz trouxe Deus dentro do seu trabalho. A cruz trouxe Deus na vida dos seus filhos, desde o ventre do seu momento que estava lá. A cruz foi responsável de Deus mandar o Consolador à sua presença e nunca mais sair da terra. Paulo diz, só resta Paulo dizer o que eu digo agora acerca dessas coisas. Se Deus está posto ao nosso lado, quem será contra nós? Você está vendo? É isso. Às vezes a falta da informação pode te oprimir. Às vezes a falta de conhecimento pode levar as pessoas a um colapso na fé. Você está vendo? Paulo vê Deus agindo pela humanidade por meio do Filho, se colocando ao nosso lado. Resta a pergunta B: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta. Deus está do seu lado, tecladista. Deus está com vocês, pastores. Deus não está posto ao seu lado. Deus está dentro da creche com o filho. Deus está nas escolas com os adolescentes. Deus em Cristo agiu a fim de fazer com que Deus retesse aquilo que os nossos pecados merecíamos. Paulo diz: se Deus é por nós, pode levantar o Satanás, pode levantar governador, pode levantar presidente corrupto. Deus está posto ao nosso lado.
não poupou, antes o entregou por nós. Então não foi Judas. Então não foi Judas que entregou. Vendeu por 30 moedas, depois entrou no colapso mental. Então não foi Judas. Não foi Judas que entregou a Jesus. Então não foi Pilatos que, mesmo lavando as mãos, entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Não foi os judeus que, por inveja e hipocrisia, tramaram as costas de Jesus para entregar. Ninguém tirou a vida de Jesus. A Bíblia diz que para nós, Deus o entregou. Teologia do maior para o menor. Maior. Olha o que ele fez para você. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho não poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Se Deus deu tudo o que ele tinha a nosso favor, como é que as coisas menores do dia a dia, para nos fortalecer a chegar até a eternidade, ele também vai deixar de dar? Você está vendo como é? Se Deus já deu aquilo que é maior, você acha que ele não vai dar aquilo que é menor a nosso benefício? Se Deus nem mesmo a seu próprio filho, o maior, aquele que é um com o Pai, a mesma essência, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é também Senhor do sábado, aquele que por meio dele, quando Deus pensava, ele saía como palavra e tudo criou. Esse mesmo ser todo poderoso, a Bíblia diz que Deus entregou para morrer, para nos salvar. Você acha que as coisas menores da terra, para nos fortalecer, chegar até a eternidade, você acha que ele não vai dar? Pode levantar a mão. Deus está derramando tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada. Mas está faltando graça. Ele já deu maior, também vai acrescentar graça essa noite. Mas está faltando revestimento para suportar aquele que é o rei, que já te admitiu no reino dele. Você acha que toda a sua jornada na terra, ele não vai mandar os benefícios para você suportar as provações para poder chegar lá? Eu sei que tem gente que está sofrendo aqui. Eu sei que tem gente que está com o psicológico abalado. Não é todos os dias que queremos estar na igreja. Eu cheguei com uma picada de abelha aqui, pastor, olha, na moto, pegou aqui, eu falei, só falta meu rosto inchar. Cheguei em casa desanimado também. O pastor Diego já tinha me mandado mensagem. Eu falei, nossa Senhor, o que está acontecendo, pai? Por quê? Ser humano. Ser humano. Está vendo? Às vezes nós também ficamos reduzidos à destruição, à fragilidade. Aí Deus, eu acordei 5 horas da manhã também, fui orar um pouquinho, e eu acordei com esse texto na cabeça. Aí eu cheguei aqui, comecei a adorar a Deus. Eu falei, Simão, eu preciso da confirmação da palavra. O que a sua igreja precisa ouvir? Qual é o alimento que vai contribuir com a visão do pastor, já no andamento com a igreja? Porque pastor, pregador que vindo contra a visão do trabalho do pastor da igreja não está certo. Eu falei, pai, eu quero a palavra que o senhor me dê para ir de acordo com o pastor da igreja. E essa palavra eu acordei com ela, chegou aqui, Bom Samaritano, capítulo 2 de Ruth, carta de Paulo a Filemão, capítulo 14 de João, as muitas moradas. Mas Deus falou, não é essa. Porque de manhã
Irmãos, não importa às vezes o desfalecimento do compromisso diário com a obra, tudo isso você está sujeito, mas aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou para nós, tenha essa certeza, tudo aquilo que você precisar no decorrer dessa caminhada para chegar até o reino dele, ele vai derramar na sua vida hoje. Mas vamos embora, eu quero que resumir. Quem que está na acusação? Quem é que condena? Agora vem o 35. Quem? A palavra quem, ela é um termo masculino que se refere a qualquer tipo de coisa concebível. Quem? Separar significa excomungão da sinagoga. Quando o judeu, capítulo 9 de João, lembra o cérebro? Que os próprios fariseus excluíram a família dele da sinagoga. Ele não queria responder quem foi que pulou com medo de ser excluído, porque todo aquele que não podia entrar dentro de uma sinagoga era dado como maldito. Então Paulo diz: quem, qual ou o que concebivelmente pode me separar de Cristo e me fazer como um maldito? Paulo pergunta quem. A palavra quem, ela não é argumentos retóricos, ela é experiência. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Aí vem tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aprenda isso. Nem toda a igreja vai ser reflexo do pastor. A igreja de Coríntios tinha um dos melhores pastores, Paulo, e nem por isso foi reflexo dele. Então não adianta colocar culpa de pastor de igreja, porque às vezes teve o melhor pastor. Olha Judas, tinha o melhor professor, tinha a melhor igreja, tinha o melhor amigo, e ainda assim naufragou. Então nem toda a igreja será espelho do pastor. A igreja de Corinto foi a que mais torturou Paulo. Paulo, pela chibatada, olha para mim, capítulo 15. E por fim me apareceu a mim como um abortivo. Paulo era visto como um aborto, alguém que nasceu com secreções. Paulo apanhou, afogou, foi chicoteado, apedrejado, se não me engano, 3 vezes, açoitado mais de 2. Paulo ficou deformado. A filosofia da igreja de Coríntios olhava para Paulo e disse: baixinho, caucasiano, narigudo que nem eu, careca que nem eu, velhinho já perto das casas dos 60. Você não prega nada, suas palavras estão encobertas, você não recebe salário da igreja, porque o seu ministério não faz jus a tudo isso. Paulo sofreu psicologicamente, emocionalmente, ministerialmente e fisicamente. Paulo sofreu demais. Então Paulo faz aqui uma colocação de acordo com as suas experiências. Quem vai me tornar maldito separado de Jesus? A tribulação, a espada, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo. Naquela época a visão era que tudo isso contribui para afastar. Para Paulo, tudo isso contribui para unir ele mais ainda com Jesus. Reclama não do que você está passando, não abandona os pontos por meio das provações que você tem enfrentado. Não entenda que tudo que está acontecendo é intencional para te separar do amor de Cristo. Muito pelo contrário, tudo isso, ao invés de nos afastar, só nos faz se lançar no oceano da sua graça. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nada vai nos separar. Então para por aí, já vou encerrar. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, Paulo
Paulo diz: somos mais do que vencedores. Pula o versículo 36 do 35, ok? Você falará do amor, 35. Mas o versículo 37 é: mas em todas essas coisas. É uma série de perguntas retóricas que Paulo responde com outras perguntas. Mas no versículo 37, mas em todas essas, que eu acabei de listar no versículo 35, quem nos separará? Aí Paulo responde: ó, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pegou? Mas em todas essas coisas, isso aí Paulo está dizendo, é o que nos promove a nos tornarmos mais do que vencedores. Você começa a entender por que os cristãos morriam, por que os cristãos eram queimados, por que eram decapitados, por que eram lançados às arenas, para os leões, os ursos. Você entende agora por que no momento de negar eles não negavam? Porque Paulo está ensinando que todas as suas experiências dolorosas que passou por meio do ministério, foi elas, Paulo diz, é elas que servem para me promover, me tornar mais do que vencedores. Olha para quem está do seu lado aí e diz: você é mais do que vencedor. Não está fraco, o público aí desse lado aí, ó. Olha aí, irmãs, olha aí, irmãos, olha aí, o varão que está sozinho aí atrás, aí, ó, com o varão de boné. Olha um para o outro aí, ó. Pode dizer: você é mais do que vencedor. Pode falar aqui, pastor: eu digo, tudo isso que vocês têm passado não é para separar, é isso que torna vocês que o mundo olha e não entende. Fala, como é que uma pessoa passa por tudo isso e não abre mão da fé? Você vai dizer para ela: é isso que me promove, me torna mais do que vencedor. É isso. Eu finalizo no versículo 39 para pular. Versículo 38. Vamos colocar. Olha lá, eles estão certos de quê? Ou duas outras traduções: eu fui persuadido, ou eu fui convencido por meio de tudo isso, que nada, Paulo foi convencido por meio das provações. Nada que você por quê? Persuadido. Por quê? Eu estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades. Aí um judeu se levanta no culto e fala: você está falando daquilo que você sabe que existe, e se existir alguma coisa que nós não temos ciência. Aí Paulo diz: então peraí, ó, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra. Olha aqui, ó, se tiver outra criatura existente que eu não sei, Paulo diz: pode ter uma criatura que existe que eu não tenho conhecimento, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. O que convenceu Paulo disso foi as tribulações, a fome, a espada, a nudez, o perigo, as potestades. Nem aquilo que pode estar lá na altura, nem aquilo que está lá na profundidade, nem no comprimento. Paulo, se existir outra criatura, Paulo diz: nem se tiver qualquer outra coisa criada que eu não sei, nada mais pode te agarrar nas mãos de Jesus. Acabou. Nem para desviar mais, mas presta. Chega. Não vive mais vida em paz, não.
cheguei, qual que é o seu nome, irmão? Seu nome é? Fabiano. Eu cheguei, Fabiano, em casa e falei: Senhor, é o seguinte, eu não estou vendo retorno de nada. Eu fico das 6h30 da noite até umas 11h30 da noite estudando, depois um pouco período na parte da manhã, mas para quê? Tudo isso, eu não estou vendo resultado, não está me levando a lugar nenhum. Então, se eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum, não é mais fácil eu parar aqui agora, já parar, do que desperdiçar o meu tempo fazendo outra coisa? Aí deitei na cama, liguei a televisão, coloquei um documentário para assistir. Aí o Espírito Santo levanta, vai para a sala, senta na sua mesa. Aí não vou, vai lá, abre a geladeira, pega um doce, pega alguma coisa para comer, cutuca a mulher na cama, não deixa a mulher em paz na cama. Ô mulher, o que tem para lá comer aí? Ah, vai lá, abre a geladeira lá. Você acha? Aí deita de novo o Espírito Santo, ó, vai orar, não tem mais paciência. Ah, não vou, Senhor, eu estava desse jeito. Falei: Senhor, não quero mais. O Espírito falou para mim, visivelmente e audivelmente, Deus, aquele a quem Deus não poupou nem seu próprio filho, não tem mais vida, irmãos. A única coisa que resta para o crente é servir a Deus, irmãos. Pode viajar? Vai curtir uma praia? Eu, particularmente, não tenho nada contra. Vai fazer um churrasco? Vai. Se eu estiver mentindo, os irmãos aqui vão me corrigir. Você está lá e tudo, pastor, mas vontade de estar aqui. Você fala: ó, eu estou lá, estou curtindo aqui na prainha, estou aqui no churrasquinho, mas eu queria estar lá no culto. Sabe o que é isso, escravo? Você vai querendo ficar, você fica querendo ir, você escuta querendo falar, você fala querendo escutar. Não tem mais vida, irmãos. Sabe por quê? Nada que existe na face dessa terra, irmãos, tem poder para te separar do amor de Deus. Nada. Se coloque em pé. Eu quero fazer um minutinho, pastor, de oração na sua vida. Eu desde já quero agradecer ao pastor presidente, Seratiel, a pastora, o pastor Diego, pelo convite. É a terceira vez, se não me engano, que eu estou aqui. Eu me sinto muito honrado. Eu falei para os irmãos, é verdade, um culto como esse de hoje, se Deus não der graça, a gente não consegue dar a altura de um culto de uma igreja como essa. Então, irmãos, eu sou muito grato pelo convite, sou muito grato pelo espaço. Teve uma ou duas vezes que eu encontrei o pastor Barro, ele, pastor Diego. Aí nós não vamos celular, pastor, o senhor deve estar fazendo Uber para eles. Brincadeira, irmãos, mas eu desejo aqui que Deus abençoe de todo o meu coração as irmãs. Sei que vocês são guerreiros, sei que vocês são mulheres de joelho, sei que muito ministério de homem está de pé porque vocês têm orado. E isso aí é fruto, é resultado do que vocês têm feito. Essa tribuna aqui, se está do jeito que está, é porque vocês têm 90% de participação nisso aí. E eles que não falam amém, não, né? Aí, ó. Mas, Senhor Deus, graças eu te dou por essa noite. Gostaria de agradecer toda a igreja, pastor. Pai, minha gratidão fica aqui, o meu culto fica entregue. Meu Deus, eu também aprendo a maneira que prego a maneira que aprendo. Pai, perdoa todos os nossos pecados e nos faz sair daqui como despertar. Meu Deus, de que nada, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Amanhã vamos nos levantar e irmos para a linda batalha. Mas vamos com a certeza, Pai, que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Pai, eu declaro aqui profético que no dia de amanhã o Senhor, meu Pai, no agora já está derramando tudo aquilo que precisamos para continuar nessa caminhada, para chegarmos até o reino que já fomos admitidos. Portanto, Pai, nos reveste, repreenda toda malignidade, cura toda enfermidade, enche
sua igreja. Fique conosco em nome de Jesus. E amém.